Considere duas pequenas esferas condutoras iguais, separadas pela distância de 0,3 metros. Uma delas possui carga Q1 de 1 vezes 10 a menos 9 coulomb e a outra Q2 com menos 5 vezes 10 a menos 10 coulomb. Utilizando a constante eletrostática do meio igual a 9 vezes 10 a 9 newton metro quadrado por coulomb ao quadrado. Letra A. Calcule a força elétrica F de uma esfera sobre a outra, declarando se a força é atrativa ou repulsiva. Então, eu tenho aqui duas cargas, Q1 e Q2. A carga Q1 tem o valor de 1 vezes 10 a menos 9 coulomb. A carga 2 tem o valor de menos 5 vezes 10 a menos 10 coulomb. Observe que uma é positiva, a outra é negativa. Portanto, essa força só pode ser atrativa. Então, o que eu tenho aqui entre esses dois é uma força elétrica atrativa. Então a primeira resposta é: a força é atrativa. A questão é qual é o valor dela. O outro dado que eu tenho aqui é a separação, a distância entre as cargas, que é de 0,3 metros. Em notação científica, 3 vezes 10 a menos 1 metro. Então, para calcular a força de atração entre 1 e 2, eu vou usar a equação força elétrica, lei de Coulomb. K, Q1 vezes Q2 sobre a distância ao quadrado. Isso é igual a 9 vezes 10 a 9 vezes Q1, 1 vezes 10 a menos 9 vezes Q2, 5 vezes 10 a menos 10. Lembrando sempre que essa força elétrica é em módulo, então não coloquei o sinal do menos 5 aqui. Então coloquei logo 5 vezes 10 a menos 10. Tudo isso dividido por 3 vezes 10 a menos 1, que é a distância, elevado ao quadrado. Portanto, a nossa força elétrica em módulo é igual, que eu vou multiplicar o 9 vezes 1 dá 9, e 9 vezes 5 dá 45, vezes 10. Soma os expoentes, tenho 10 a 9, 10 a menos 9, 10 a menos 10. Mais 9 com menos 9, 0. Então vai sobrar menos 10. Tudo isso dividido. 3 elevado ao quadrado, 9. 10 a menos 1 ao quadrado fica menos 1 vezes 2, dá menos 2. Então isso dá 9 vezes 10 a menos 2. Continuando aqui na mesma linha, o módulo dessa força elétrica é igual a 45 dividido por 9, 5, vezes 10. Aqui fica menos 10, menos 2, ou seja, menos 10 mais 2, que vai dar menos 8 newtons. Este é o valor da força de atração entre Q1 e Q2, ou seja, essa é uma força atrativa. Então essa aí é a solução da letra A. A força vale 5 vezes 10 a menos 8 newtons e é atrativa, porque Q1 é positivo e Q2 é negativo. Sinais opostos.
sempre será uma força atrativa. Diminuir e reduzir aqui um pouco. Próximo item. A seguir, as esferas são colocadas em contato uma com a outra e recolocadas em suas posições originais. Para esta nova situação, calcule a força F de uma esfera sobre a outra, declarando se a força é atrativa ou repulsiva. Então aqui nós vamos colocar uma esfera em contato com a outra. Ou seja, isso é um processo de eletrização por contato. Como elas são iguais, a carga só irá se dividir entre as duas. Então, situação antes do contato. Antes do contato, eu tenho uma carga 1 igual a 1 vezes 10 a menos 9 coulomb. E eu tenho uma carga 2 igual a menos 5 vezes 10 a menos 10 coulomb. Então essas são as cargas antes do contato. Vou somar Q1 mais Q2, de forma que eu vou encontrar a minha carga total, tá? Então a minha carga total que eu tenho no sistema é 1 vezes 10 a menos 9 menos 5 vezes 10 a menos 10. Aqui eu não posso continuar minha conta porque um expoente é menos 9, o outro expoente é menos 10. Esses expoentes numa soma ou subtração devem ser iguais, então vou ter que andar com a vírgula em um deles. Eu vou andar no primeiro, então isso aqui vai ser igual, andar uma vírgula para a direita, vai ficar 10 vezes 10 a menos 10 menos 5 vezes 10 a menos 10. Agora os expoentes, ó, menos 10 são iguais. O que eu fiz aqui, andei uma vírgula para a direita, então a vírgula estava aqui, agora veio para cá. E quando eu ando uma vírgula para a direita, eu tenho que subtrair 1 do expoente. Menos 9 com menos 1, menos 10. Agora os expoentes são iguais. O que eu tenho que fazer é só isso fica continuando aqui. 10 menos 5. Ou seja, subtrair o 10 menos o 5. Coloquei parêntese. E o 10 a menos 10 eu vou repetir, só isso. Vezes 10 a menos 10. Logo isso é igual a 5 vezes 10 a menos 10 coulomb. Então essa é a carga total antes do contato. Após realizar o contato, essa carga é redistribuída entre as esferas 1 e 2. Só que a carga total não pode ser alterada. A carga total vai continuar sendo 5 vezes 10 a menos 10. O total de carga em excesso nessas esferas. Então, nesse caso, o que vai acontecer, como elas são iguais, tá? Eu tenho esferas condutoras iguais, é que cada uma vai ficar com metade desse valor total. Ou seja, após o contato, depois eu vou ter a carga 1, vou chamar Q1', tá? E a carga Q2', que é tudo após a separação. Cada uma fica com metade. E metade de 5 é 2,5. Então, Q1 fica com 2,5 vezes 10 a menos 10 coulombs. E Q2, após o contato, também fica com 2,5 vezes 10 a menos 10 coulomb.
De forma que, quando eu somo 2,5 com mais 2,5, já que os expoentes são iguais, vai dar 5 vezes 10 a menos 10. Ou seja, conservação da carga. A carga que eu tinha antes deve ser exatamente igual à carga que eu tenho depois. E eu só posso dividir por 2 porque as esferas são idênticas. Notem também que a carga agora eu tenho um excesso de prótons. Q1 e Q2 têm sinais positivos. Logo, a força aqui será repulsiva. Tá? Então isso aqui eu já sei que a força vai ser repulsiva. Ou seja, eu tenho aqui Q1, Q2, Q1 linha, Q2 linha, e vai existir aqui uma força de repulsão entre elas. Essa força, como a distância continua sendo 0,3 metros, eu posso calcular como calculei o primeiro caso. Força elétrica em módulo é igual a K, Q1 linha, vezes Q2 linha, dividido por D ao quadrado. Isso é igual a 9 vezes 10 a 9, vezes 2,5 vezes 10 a menos 10, vezes 2,5 vezes 10 a menos 10. Ou, se preferir, 2,5 vezes 10 a menos 10 elevado ao quadrado. Tudo isso dividido por 3 vezes 10 a menos 1 elevado ao quadrado. Então isso é igual 2,5 vezes 2,5 dá 6,25. Faltou aqui um 9, que eu vou deixar em destaque aqui, só multiplicando vezes 9. Vezes 10, então eu tenho 10 aqui, multiplicando aqui, repito a base, somo os expoentes. Mais 9 com menos 10 dá menos 1. Menos 1 com menos 10 dá menos 11. Tudo isso dividido por 9, 3 ao quadrado, 9, vezes 10, repito a base e multiplico os expoentes, a menos 2. Observem aqui que os 9 de cima cancela com o de baixo. Então eu tenho que a força elétrica em módulo é igual a 6,25 vezes 10, repito a base, e vou subtrair o expoente, menos 11 de menos 2, então fica menos 11 menos 2, menos 11 mais 2, muda o sinal de quem está embaixo, então menos 11 mais 2 é igual a menos 9 newtons. E chego aqui ao meu resultado final. Uma força repulsiva, cujo módulo é 6,25 vezes 10 a menos 9 newtons.